O silêncio da noite caía como um cobertor sobre a pequena fazenda, interrompido apenas pelo som suave das folhas balançando ao vento. Clara estava na cozinha, enxugando a louça enquanto observava Lucas pela janela, correndo pelo quintal com sua imaginação inabalável. O menino, de apenas 7 anos, parecia alheio ao mundo exterior, perdido em uma brincadeira solitária que envolvia monstros invisíveis e heróis que só ele podia ver. Clara, mesmo ocupada com as tarefas do dia, não conseguia deixar de sorrir ao vê-lo tão imerso em sua própria fantasia. Era uma das poucas coisas que lhe traziam paz desde a morte de seu marido, 2 anos antes. A perda ainda era uma sombra constante sobre sua vida, mas ela fazia o possível para ser forte, por Lucas. Ele não merecia crescer cercado por mais tristeza do que já tinha experimentado. O mundo dele, ela pensava, ainda precisava ser cheio de magia e inocência, mesmo que o dela estivesse desmoronando. A noite avançava, e Clara finalmente decidiu que era hora de chamar Lucas para dentro. O ar esfriava rapidamente, e as sombras no quintal pareciam se alongar. Ela secou as mãos em um pano e abriu a porta dos fundos, sentindo o vento frio acariciar seu rosto. "Lucas, está na hora de entrar!" Ela chamou, sua voz ecoando no campo aberto. Não houve resposta. Clara franziu a testa. Talvez ele não tivesse ouvido. "Lucas!" ela repetiu, agora com um toque de urgência. O silêncio retornou, e Clara sentiu um leve arrepio subir por sua espinha. Ela saiu para o quintal, seus olhos varrendo o campo que circundava a casa. Lucas costumava se aventurar até a beira da floresta, mas sempre voltava quando ela o chamava. A luz do céu já estava tingida de laranja, prestes a ceder para a escuridão completa da noite. Ela caminhou mais rápido, agora chamando pelo nome do filho repetidamente. Um nó de preocupação começou a se formar em seu estômago. Lucas nunca se afastava tanto. De repente, algo chamou sua atenção. Ao longe, no céu, uma luz estranha pairava, pulsando de forma irregular. Clara piscou, acreditando que era um avião, talvez um drone. No entanto, a luz parecia muito baixa, muito próxima, e seu movimento não se assemelhava ao de nada que ela já tivesse visto. O coração de Clara acelerou. Ela olhou novamente para o campo e, ainda sem sinal de Lucas, começou a correr na direção da luz. Seus pés afundavam no solo fofo da grama enquanto ela gritava desesperadamente pelo filho. Cada chamado sem resposta aumentava o desespero em seu peito. Ela parou ao lado de uma árvore, ofegante. A luz no céu, antes distante, parecia estar mais perto agora, iluminando parte do campo. O silêncio era esmagador, o ar imóvel. Clara sentiu algo profundamente errado. O pânico começava a tomar conta de sua mente. "Lucas!" Sua voz quebrou com o esforço, ecoando no vazio. De repente tudo ficou quieto. A luz desapareceu tão rápido quanto havia aparecido, e com ela, qualquer traço de Lucas. A realidade começou a se desfazer ao seu redor. Algo terrível tinha acontecido, algo que ela não conseguia compreender. A última coisa que Clara sentiu antes de seu corpo estremecer de medo foi que seu mundo acabara de mudar para sempre. O tempo parecia se dissolver na escuridão que se instalou ao redor de Clara. O céu, antes tão familiar, agora parecia distante e irreconhecível. Ela tentou correr, mas seu corpo não respondia como antes. Seus pés estavam pesados, como se o solo estivesse tentando segurá-la. O vento, antes brando, de repente se transformou em um zumbido agudo, invadindo seus ouvidos e perturbando sua percepção de onde estava. De repente, Clara sentiu uma pressão imensa ao redor de seu corpo, uma força invisível que a ergueu do chão. Era como se o próprio ar a tivesse agarrado e a puxasse para cima, lentamente, mas sem hesitação. A sensação de estar flutuando, de ser separada do solo, deixou-a desorientada. Seu coração batia tão forte que ela mal podia ouvir o que estava acontecendo ao seu redor. Seu corpo foi erguido em direção ao céu, cada vez mais próximo daquela luz pulsante. Tudo ao seu redor começou a desaparecer em um borrão de escuridão e luz branca, até que finalmente tudo ficou preto. Clara acordou com um frio cortante. Suas pálpebras estavam pesadas e o queixo tremia involuntariamente. A primeira coisa que notou foi a sensação do solo frio sob seu corpo, mas quando abriu os olhos, o solo não era mais a terra macia da fazenda. O chão era liso, metálico, e brilhava sob uma luz pálida.
A sala ao seu redor era opressivamente silenciosa, exceto por um leve zumbido mecânico que parecia vibrar em suas orelhas. Tentando se mover, Clara percebeu que seus braços e pernas estavam estranhamente dormentes. Ela forçou o corpo a reagir, mas sentiu uma leve resistência. Com muito esforço, conseguiu se erguer o suficiente para observar o ambiente ao seu redor. Formas sombrias e esguias se moviam ao longe, observando-a com curiosidade, mas mantendo uma distância calculada. Esses seres eram altos e magros, com olhos grandes e negros que pareciam perfurar sua mente. Suas peles eram de um tom cinza metálico, quase refletindo a luz suave da sala. Eles não falavam, mas Clara sentiu uma estranha presença em sua mente, como se estivessem se comunicando diretamente com seus pensamentos. De repente, uma onda de imagens invadiu sua mente. Clara viu o acidente de carro que tirou a vida de seu marido, o momento exato em que ele a deixou. As lembranças a atingiram como uma maré de dor e perda, um peso que ela pensou ter aprendido a carregar, mas que agora voltava com força total. Ela estava sendo manipulada, suas emoções e memórias sendo exploradas por aquelas criaturas. Por quê? O que eles queriam dela? E mais importante, onde estava Lucas? Clara lutava contra as imagens que invadiam sua mente, tentando afastar as lembranças que os alienígenas estavam forçando-a a reviver. Sua respiração estava pesada, seus olhos marejados. Ela não sabia quanto tempo havia passado desde que fora abduzida, mas cada segundo parecia uma eternidade. E então, de repente, as imagens pararam. Ela olhou ao redor, tentando localizar qualquer pista de onde estava ou de onde Lucas poderia estar. O ambiente à sua volta era vasto, iluminado por uma luz artificial que parecia sem origem. O frio metálico do chão ainda estava presente sob suas mãos, e o silêncio absoluto continuava a assombrá-la. Mas foi então que ela viu algo que a fez prender a respiração. Lucas. Ele estava ali, do outro lado da sala, deitado em uma espécie de plataforma metálica. Sua pele estava pálida, e seus olhos estavam abertos, mas vidrados, como se estivesse em um transe profundo. Clara quis correr até ele, mas seu corpo ainda estava fraco. Ela tentou se levantar, forçando seus músculos a responderem, e conseguiu dar alguns passos trêmulos em sua direção. Mas enquanto ela se aproximava, algo ainda mais perturbador chamou sua atenção. Em uma plataforma ao lado de onde Lucas estava deitado, uma figura idêntica a ele estava sendo formada. Clara observou com horror enquanto as criaturas trabalhavam em silêncio, moldando a réplica de seu filho com precisão assustadora. Cada detalhe estava sendo criado diante de seus olhos. A pele, o cabelo, o formato do rosto. Era como assistir a uma versão distorcida de seu filho sendo esculpida em tempo real. O pânico cresceu dentro de Clara. Eles estavam criando uma cópia de Lucas, uma duplicata perfeita. Mas por quê? Qual era o propósito disso? E onde estava o verdadeiro Lucas? A dúvida a consumia. Ela finalmente chegou à plataforma onde Lucas estava. Tocou sua mão, sentindo a frieza de sua pele. Ele não se movia, não reagia, mas ela sabia que ele estava vivo. Clara olhou para o rosto dele, tentando encontrar algum sinal de que ele ainda estivesse ali, de que aquele era o verdadeiro Lucas, e não a cópia que estava sendo criada ao lado. As criaturas não pareciam notar sua presença, ou talvez não se importassem. Estavam focadas em seu trabalho, criando a cópia perfeita de seu filho. Clara sentiu o desespero crescer, mas uma ideia surgiu em sua mente. E se o Lucas que estava diante dela já fosse a cópia? Ela não tinha como saber. Clara estava dividida entre a realidade que via e o terror de não saber o que era verdade. O menino que estava diante dela, inerte, poderia ser Lucas. Mas ele também poderia ser a réplica que as criaturas estavam criando. A dúvida era como uma faca perfurando seu peito, uma dor que não a deixava respirar direito. Foi então que uma figura se moveu nas sombras, saindo de uma área da nave que Clara ainda não havia notado. Era um homem, humano, mas seu rosto estava marcado pelo sofrimento. Ele se aproximou devagar, seus passos eram lentos, como se a própria gravidade fosse um fardo. Você não pode lutar contra eles, disse ele, a voz rouca e cansada. Eles sempre vencem. Clara deu um passo para trás, surpresa. Quem era ele? O que fazia ali?
E por que estava tão conformado? Eles me deram a mesma escolha. Ele continuou, o olhar vazio, como se estivesse preso em uma memória que nunca se dissipava. Eu também tentei salvar alguém e perdi. Clara sentiu seu estômago revirar. Ele estava sugerindo que não havia saída, que tentar lutar era inútil. Ela olhou para Lucas de novo, a dúvida corroendo-a por dentro. E se estivesse salvando a réplica? Não importa o que você faça, disse o homem balançando a cabeça. No final você perderá. O medo e a incerteza inundavam sua mente, mas Clara sabia que não podia desistir. Ela olhou para o homem com firmeza e disse: Ele é meu filho. Eu não vou desistir dele. Ela se virou rapidamente para Lucas, ignorando o homem que agora a observava em silêncio. Pegou a mão de Lucas com força, sentindo o frio de sua pele, e começou a arrastá-lo com esforço. Ela não tinha certeza de nada, mas a única coisa que sabia era que precisava tirar Lucas dali, mesmo que não soubesse ao certo quem estava resgatando. As criaturas pareciam indiferentes, até que perceberam que Clara estava tentando fugir. O zumbido aumentou, e as sombras começaram a se mover mais rapidamente. Mas Clara estava decidida. Não podia deixar Lucas para trás. Arrastando seu corpo frágil, ela correu o máximo que pôde em direção a uma saída. Qualquer saída. Não havia tempo para dúvidas. Não havia tempo para pensar se ele era real ou uma cópia. Clara não sabia como conseguiu atravessar aquele labirinto metálico. Mas o alívio tomou conta de seu corpo, ao ver a porta da nave se abrir e sentir o ar frio da noite envolver seu rosto. O campo escuro que circundava sua fazenda estava à sua frente. Ela cambaleou para fora, ainda segurando Lucas, cujo corpo permanecia apático. Ela caiu de joelhos na grama molhada, puxando Lucas para perto de si. A nave estava acima deles, suas luzes ainda brilhando no céu. Clara olhou para o filho, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por favor, Lucas. Ela sussurrou, sua voz entrecortada pela dor e o desespero. Volte para mim. Por alguns momentos, tudo parecia imóvel. O ar estava parado, e o mundo ao redor parecia suspenso no tempo. E então, lentamente, Lucas piscou. Clara ofegou, puxando-o para mais perto. Seus olhos, antes vazios, agora pareciam vivos novamente. Mamãe? Ele murmurou, a voz fraca, mas clara. O alívio que tomou conta de Clara foi esmagador. Ela chorou abertamente, abraçando Lucas com força. Ele estava de volta. Estava a salvo. Ela havia conseguido. Mas enquanto ela o abraçava, algo dentro dela permanecia inquieto. A dúvida, sutil como um sussurro no fundo de sua mente, persistia. Ela olhou para o céu uma última vez, observando a nave desaparecer na escuridão. Eles a haviam deixado ir. Mas por quê? Quando ela olhou de volta para Lucas, uma pergunta terrível emergiu. Será que ele realmente era o verdadeiro Lucas? O sorriso no rosto dele era o mesmo. O toque de sua mão era familiar. Mas aquela dúvida, aquela pequena voz persistente em sua mente, a acompanharia pelo resto de sua vida. Clara e Lucas voltaram para casa, a noite os envolvendo. Mas Clara sabia que não importa o quanto tentasse, jamais teria certeza.